início ao 8º painel, desse 8º Encontro Nacional das Águas, com o tema Compliance nas Empresas de Saneamento. Vou chamar ao palco Marcelo Zenger, do Tosini Freire Advogados. Ele vai falar um pouquinho para nós sobre compliance no mercado. Chamo também Fernando Salvador, da BRK, Jean Paulo Peduto, da Iguá Saneamento, Letícia Gerati, do Grupo Águas do Brasil. E após a apresentação do Marcelo, nós vamos ter um bate-papo sobre compliance nas empresas de saneamento. Alguns recadinhos para vocês. As perguntas deverão ser enviadas por escrito, entregues às recepcionistas. Para você que nos acompanha online, boa tarde também, peço, por favor, para que mande as perguntas pelo chat. Bom? Então, nós vamos começar. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, uma saudação muito especial à alta administração da ABICOM, Sindicom, agradecendo o convite tão gentil que me foi direcionado, e faço o agradecimento aqui na pessoa da Kelly Félix, que é a coordenadora jurídica da ABICOM, Sindicom, e também uma homenagem, uma saudação especialíssima aos meus colegas de painel, Alessandra Gonçalves, que é, na verdade, para quem não sabe, a minha grande referência em compliance aqui no Brasil. Quando eu voltei do meu doutorado fora, foi a primeira pessoa com quem eu pude dialogar e buscar referências aqui acerca dessa matéria. Estava muito à frente de qualquer outro profissional de compliance àquela época, então, a partir dali, a gente desenvolveu uma amizade muito fraterna e por ela eu tenho uma admiração muito especial e eu faço questão de deixar isso registrado sempre em público. E uma saudação também aos demais colegas de painel, Fernando Salvador, da BRK, o Jean Paulo Peduto, da Iguá, e a Letícia Gerassi, do Grupo Águas do Brasil. Vai ser um prazer a gente dialogar sobre o tema. Bom, eu preparei uma apresentação muito rápida, até porque é claro que nós vamos encontrar muito mais substrato, muito mais conteúdo a partir do debate que vai ser estabelecido aqui no painel com profissionais tão notáveis. Mas o que eu queria falar muito rapidamente é da importância do compliance e da maneira pela qual o mercado enxerga esse instrumento e essa estratégia corporativa tão importante na atualidade. Em primeiro lugar, para quem não é um profissional diretamente relacionado ao tema, eu tenho certeza que vocês, volta e meia, veem manchetes tocando no assunto compliance e devem ficar se perguntando de que maneira que isso interfere diretamente nos negócios do dia a dia. Eu puxei aqui algumas manchetes só do último mês para mostrar a vocês o quanto que o compliance hoje fala alto para o mercado de um modo geral. E com um destaque também muito especial, porque muito em breve, principalmente para as grandes empresas que tratam diretamente com o poder público, os sistemas de compliance passarão a ser obrigatórios em licitações de grande vulto. E isso é muito importante. Ou seja, o compliance ele passa a entrar na agenda como um assunto absolutamente indispensável para as grandes empresas. O que é mais importante, não apenas e tão somente um compliance que seja meramente cosmético, como eu gosto de chamar, mas um compliance que seja efetivo, ou seja, que produza os resultados que dele se espera. E muito rapidamente, para quem não é da área, falando aqui num programa de compliance, ele está estruturado nesse tripé de prevenção, de detecção e de correção. Essa é a base de qualquer programa de compliance. Então,
numa primeira linha de defesa, o que o programa de compliance vai procurar fazer é evitar que aquilo que é errado aconteça dentro da organização. E por que é assim? Porque se por um acaso houver a prática de um ato lesivo descrito na Lei 12.846, a organização ela pode suportar sanções pesadíssimas. No plano pecuniário, uma sanção que pode chegar a 20% do faturamento bruto anual da empresa. E no plano reputacional, o lançamento do CNPJ da empresa no Cadastro Nacional de Empresas Punidas, que é gerido pela CGU. Eu costumo dizer que, inclusive, essa sanção de caráter reputacional, ela às vezes traz um prejuízo pecuniário até maior do que a própria multa que pode vir a ser aplicada nessa empresa. Agora, eu tenho certeza que meus colegas de painel vão concordar comigo. Por melhor que seja, por mais efetivo que seja, nenhum programa de compliance ele é capaz de evitar qualquer situação ilícita. Sempre vai haver a prática de ilícitos dentro da organização. O que o programa procura fazer é mitigar a ocorrência. Até porque a gente está lidando sempre aqui com pessoas e pessoas praticam irregularidades. E aí, nesse sentido, cabe ao próprio programa detectar, seja pelo seu canal de denúncia, seja pelos seus controles internos, preferencialmente automatizados, e, na sequência, dar o devido tratamento à denúncia, fazendo a investigação interna, aplicando as sanções disciplinares, se for o caso, reportando às autoridades, se por um acaso aquela irregularidade interna for também um crime ou um ato de improbidade administrativa, e o que é mais importante, extraindo as lições que o caso concreto oferece. Por isso que eu costumo dizer que, na verdade, a gente não trata especificamente de um programa, e sim de um sistema, porque ele se retroalimenta. Nós temos que extrair daquele caso concreto uma orientação, uma lição e aperfeiçoar o sistema, voltando sempre a ele para que aquela irregularidade não volte a acontecer exatamente nesse terceiro momento, que é o momento de correção. E aqui, muito rapidamente, os elementos básicos de um programa ou de um sistema de compliance, e fica fácil de a gente enumerar esses elementos, porque eles vêm listados no artigo 57, agora do recente decreto 11.129 desse ano, do mês passado, que revogou o antigo decreto 8.420. Então, esses elementos básicos de um sistema de compliance efetivo, eles estão previstos em atos normativos internos das empresas, a partir exatamente de um decreto federal. Eu não vou aqui tratar de todos, em razão do pouco tempo que eu tenho, mas eu gostaria de destacar um que é absolutamente fundamental, que é o compromisso da alta administração em relação à implementação do sistema de compliance. Sem esse requisito, nenhum sistema de compliance ele vai adiante, nenhum sistema de compliance ele sobrevive. Tem que haver esse patrocínio da alta administração, essa responsabilidade e essa verbalização, uma comunicação por parte da alta administração, no sentido de que aquelas regras, aquelas estratégias, aqueles instrumentos estão sendo implementados como uma medida, uma política corporativa. Isso é muito importante, porque sem esse patrocínio não há vazão para as medidas que devem ser implementadas. O problema é que muitas e muitas vezes o compliance ele é visto como um vilão dentro da organização. E não são poucas as empresas que enfrentam esse problema. Muito provavelmente porque, em determinados momentos, as pessoas que trabalham com compliance se veem investidas quase como que com um poder de polícia corporativo. E isso faz muito mal, porque afasta as outras áreas da empresa da área de compliance.
E a área de compliance, para que ela possa produzir bons resultados, ela tem que ser uma área parceira. Sem essa parceria com as outras áreas de negócios da empresa, um programa de compliance ele perde completamente a sua razão de ser. Só para vocês terem uma ideia, eu fui diretor de governança e conformidade da Petrobras. E quando eu entrei na Petrobras e assumi a posição, havia um grupo de WhatsApp dos profissionais que tratavam das investigações internas dentro da empresa. Lembrando aqui o trauma deixado por força da Operação Lava Jato. E quando eu entrei no grupo de WhatsApp, quando eu vi o grupo de WhatsApp, a primeira coisa que eu fiz foi convocar uma reunião. Chamei todos do grupo, presencialmente, à época ainda. Falei, olha, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês têm que, para dar certo, vocês têm que mudar a mentalidade. E por que eu estava dizendo isso? Porque o avatar, aquela figurinha que se coloca no grupo de WhatsApp, era a caveira do BOP. Então vocês imaginem como que eles estavam se comportando dentro da empresa. Isso afasta as outras áreas. E não pode ser assim. Nós temos que trabalhar de maneira preventiva, de maneira pedagógica e, o que é mais importante, se você consegue estabelecer esse estreitamento de laços com as outras áreas, a área de compliance ela passa a ser vista de uma outra maneira e começa a ser chamada como uma atividade absolutamente complementar ao negócio. E como que a gente consegue virar essa chave para evitar todos esses problemas que estão listados nesse slide? Uma palavra muito importante que hoje orienta o mundo corporativo, não é só no Brasil, mas no mundo, é a palavra integridade. E esse movimento pela integridade pública, no âmbito da administração pública, e pela integridade corporativa, ele hoje é capitaneado pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E a OCDE, eu trouxe aqui apenas a título exemplificativo alguns manuais que ela oferece sobre integridade corporativa e integridade pública. Ela tem sido um vetor absolutamente decisivo para os países aprimorarem os seus ordenamentos jurídicos internos. E por que isso? Porque hoje é profundamente positivo no mercado internacional um país ser membro da OCDE. E para um país se tornar membro da OCDE, é claro que ele tem que aderir a essas boas práticas consagradas no âmbito dessa organização. E eu trago aqui um destaque especial à Convenção da OCDE de combate ao suborno transnacional. Inclusive, a essa convenção, o Brasil é aderente. E, por força dessa convenção também, é que o Brasil se viu impelido a implementar no seu ordenamento jurídico interno a Lei Anticorrupção Empresarial, a Lei 12.846 de 2013, que não é uma invenção tupiniquim, não é uma jabuticaba, como nós costumamos dizer por aí, mas é sim uma legislação que é amparada numa convenção internacional e que usa de práticas que já foram testadas em outros países e deram muito certo. Eu, particularmente, não gosto muito dessa nomenclatura Lei Anticorrupção Empresarial. Em primeiro lugar, porque ela não é uma lei anticorrupção. Aliás, a palavra corrupção não aparece em nenhum momento ao longo de todos os seus artigos. Em segundo lugar, que apesar de ela trazer atos lesivos muito bem estabelecidos, sanções pesadas, ela não é uma lei com feição repressiva. O objetivo dela é preventivo. E, por último, ela não é uma lei destinada única e exclusivamente a empresas. Ela é uma lei destinada a pessoas jurídicas de um modo geral. E ela tem um pilar de sustentação muito importante, que é a responsabilidade objetiva. O que significa isso? Significa que a pessoa jurídica ela pode sofrer as sanções
se por um acaso um gestor, um administrador, um colaborador, um sócio ou uma pessoa que haja em seu nome pratique uma daquelas condutas que estão listadas no artigo 5º dessa Lei 12.846. Ainda que a pessoa jurídica não tenha levado nenhuma vantagem, ainda que aquela pessoa que praticou o ato não tenha sido orientada ou determinada a praticar aquela conduta, a pessoa jurídica será responsabilizada objetivamente. E qual é o antídoto? O antídoto é a implementação, agora eu vou usar a nomenclatura da nossa legislação, é a implementação de programas de integridade. E aí vem um ponto que é muito importante. Eu acho que talvez seja aqui o grande destaque daquilo que eu pretendia trazer a vocês hoje. Qual é a diferença entre um programa de compliance e um sistema de integridade? Isso já vem sendo decantado em outros países e na Europa. O Fórum Econômico Mundial, hoje em dia, fala, inclusive, em sistemas de integridade como um degrau ao qual nós devemos subir a partir da implementação de programas de compliance. E os sistemas de integridade, eles estão baseados numa questão absolutamente fundamental, que é a geração de confiança. Que confiança é essa? A confiança que tem que existir entre todos os colaboradores da empresa. A confiança que tem que existir entre os colaboradores e os seus gerentes. A confiança que tem que existir entre os gerentes e seus diretores. A confiança que tem que existir dentro da diretoria executiva propriamente dita. A confiança que tem que existir entre a diretoria e o conselho de administração. A confiança que tem que existir, inclusive, para fora da empresa, com os seus acionistas, com seus investidores e com os destinatários finais da sua atividade, os consumidores. Sem essa confiança, o sistema de integridade, ele também não sobrevive. Ao mesmo tempo que é uma base de sustentação, é também um objetivo. Qual é o objetivo, então, central de um sistema de integridade? É exatamente gerar essa confiança. E como que isso é feito? Pela disseminação e pela absorção da cultura de integridade. E isso não pode ser uma questão meramente retórica. Tem que ser uma medida, uma política corporativa muito concreta e muito bem estabelecida. E eu, há pouco tempo atrás, falando dessa transposição de programas de compliance para sistemas de integridade, e essa foi a grande missão que, diga-se de passagem, eu recebi na Petrobras, porque quando eu cheguei em 2019, a Petrobras tinha um excelente programa de compliance, mas faltava essa confiança e essa passagem para um sistema de integridade. E o Bob Chestnut, que foi Compliance Officer da Airbnb, ele escreveu um livro agora muito interessante, que foi, inclusive, agora recentemente publicado em português. O título é Integridade Racional. E nesse livro, o Bob Chestnut, ele revela, na verdade, uma estratégia que ele utilizou para fazer essa transposição de um programa de compliance para um sistema de integridade. A estratégia dos 6 Cs. E quais são os 6 Cs do Bob Chestnut? Primeira coisa, eu já disse a vocês, CEO. Sem esse patrocínio do CEO, você não consegue fazer com que haja o aprimoramento e a evolução do seu sistema de integridade. Em segundo lugar, a customização do código de conduta ética. Às vezes eu vou dar consultoria para algumas empresas, eu pergunto assim, vocês têm código de conduta ética? Eu acho que temos. Não, peraí, vamos ver se está disponível. Onde é que está aqui na página? Não sei. Eu acho que a gente copiou, na verdade, uma outra empresa. Já está tudo errado. O código de conduta ética ele tem que ser elaborado de acordo com o diagnóstico prévio que é feito em favor da empresa, de acordo com as suas particularidades, com as suas especificidades e, o que é mais importante, trazendo a força de trabalho a participar dessa construção para que haja um senso de pertencimento. Isso é muito bem retratado nesse livro.
Não basta só ter o código, tem que haver uma comunicação dos valores que estão estabelecidos nesse código de conduta ética, principalmente pela alta administração, porque aí você consegue fazer essa conexão entre aquilo que está estabelecido no código e a alta administração patrocinando esses valores. Esse seria o terceiro C. O quarto C, muita clareza no sistema de captura de denúncias. Você tem que ter um sistema que permita ao colaborador da empresa ter uma segurança, uma tranquilidade de que ele vai poder reportar sem sofrer qualquer tipo de retaliação ou mesmo ser identificado, preservando o seu anonimato. Essas regras e essa segurança, elas têm que estar muito claras na cabeça do colaborador para que haja o devido funcionamento. Um sistema de consequências adequado. Vocês percebem que o da Petrobras não era, porque o objetivo ali era única e exclusivamente a repressão, quando, na verdade, o sistema de consequências ele tem que estar orientado numa veia absolutamente pedagógica e educacional. Uma coisa muito interessante, talvez tenha sido a estratégia mais bem sucedida na minha gestão na Petrobras, foi a introdução do termo de compromisso disciplinar. Então, quando um colaborador da Petrobras, ele incorre em algum equívoco, em alguma falha, mas agiu de boa fé, ele errou no procedimento, mas a intenção era boa, hoje ele não é mais punido. Ele é chamado pela área própria, ele recebe a orientação adequada, ele reconhece que está em desconformidade ou em não conformidade, ele assina o termo de compromisso, recebe o treinamento adequado e se compromete a disseminar a boa prática na sua gerência. Isso é muito mais importante do que você aplicar uma sanção e deixar aquela sanção disciplinar, ainda que branda, de advertência, consignada na folha profissional do colaborador. E, por último, a constância, a permanência. Como eu disse a vocês, nós estamos tratando de um sistema. Por isso que eu não gosto também muito da palavra programa, porque programa dá uma ideia de início, meio e fim. Muitas e muitas vezes eu sou chamado também para dar consultoria a algumas empresas e o gestor, eu já estou vendo que vai dar errado, querendo saber quando é que acaba o programa, porque na cabeça dele, ele faz a leitura como se ele estivesse diante de um programa de televisão, que tem início, meio e fim, e não é assim. Nós estamos falando aqui de algo que é absolutamente perene, eterno e que vai se aprimorando ao longo do tempo. Então, essa constância é absolutamente decisiva. E para implementar um sistema de integridade, eu costumo desenhar 8 passos que são absolutamente decisivos para a gente alcançar esse resultado final, que é o fortalecimento da reputação da organização. Primeira coisa que tem que haver é o desenho de um propósito adequado. Eu gosto muito de uma referência no sentido de que as empresas, elas têm que buscar o lucro a partir das soluções que elas encontram para o problema das pessoas, e não buscar o lucro gerando problema para as pessoas. A empresa tem que ser lucrativa, mas o propósito, ele tem que estar vinculado exatamente a essa solução, e não em criar mais um problema para a sociedade. A partir desse propósito é que nós vamos desenhar o Código de Conduta Ética, como eu disse, absolutamente customizado, e ali estabelecer os valores da empresa, para que ela possa caminhar e seguir toda essa trilha. Aí sim, nós podemos começar a pensar numa estrutura de GRC, governança, gestão de riscos e compliance. O compliance é um elemento do sistema de integridade. É claro que nós temos que ter toda aquela estrutura que está desenhada na lei dentro de um sistema de integridade, mas não apenas e tão somente isso. Nós temos que avançar e buscar ir além. Implementado uma estrutura de GRC, você pode buscar dar transparência às operações da empresa. Claro, preservando aqui as questões absolutamente estratégicas. Mas quanto mais transparente for
a organização, mais íntegra ela será. A transparência, inclusive, é uma sinalização de integridade. Porque quem quer fazer aquilo que é certo, não precisa de se esconder atrás de absolutamente nada, não precisa de ter um biombo. Eu me lembro que a Petrobras tinha sido expulsa do Fundo Soberano da Noruega, que é o maior fundo de investimentos do mundo, por conta exatamente da Operação Lava Jato. E foi feito um trabalho imenso no sentido de retornar. E qual era o grande problema? O grande problema é que eles identificavam falta de transparência nas informações que eram passadas pela Petrobras. Então, houve a necessidade de um aprimoramento muito grande da transparência dentro da empresa, inclusive com a criação de um comitê de transparência para que a Petrobras pudesse voltar ao Fundo Soberano da Noruega, e graças a Deus isso acabou acontecendo. Passo 4, meritocracia. Agora, não é aquela meritocracia que vocês estão acostumados a ver de premiar quem chega na frente. Quando você premia quem chega na frente, na verdade você está contribuindo para um abismo de desigualdade social. Porque quem é que chega na frente, gente? Quem chega na frente é quem larga na frente. Então nós temos que pensar numa meritocracia verdadeira. Verdadeiro. O professor Michael Sandel, inclusive da Universidade de Harvard, tem um livro muito interessante que eu recomendo a leitura, cujo título é A Tirania do Mérito. Então, o objetivo da meritocracia em um sistema de integridade é olhar para a linha de largada, pensando na desigualdade social, na desigualdade racial, na desigualdade de gênero. Como é que estão distribuídos os cargos na alta administração da empresa? Quantas mulheres fazem parte? Quantos negros fazem parte desses cargos? Isso é muito importante para mostrar que existe esse comprometimento meritocrático dentro da empresa. Inovação. Sem inovação, nenhuma empresa sobrevive. E um programa de compliance clássico, ele não pode ser inibidor da inovação. Tem que ser, na verdade, um fomentador. E quem fomenta a inovação dentro de uma organização é um sistema de integridade bem estabelecido. Porque quando você tem um sistema de consequências adequado, proporcional, justo, claro, com regras estabelecidas, com a possibilidade de ser o colaborador ouvido, inclusive, se for o caso, você consegue alcançar melhores resultados. Isso está mais do que provado. Então, se você oferece segurança e tranquilidade para o colaborador, ele vai ousar e vai conseguir oferecer à organização melhores resultados. Lealdade competitiva é o passo número 6. É claro que uma empresa, ela jamais poderá ser considerada íntegra se ela produzir um produto usando peças falsificadas. Ela jamais será uma empresa íntegra se ela se valer de propaganda enganosa. Ela tem que pensar no mercado e usar das regras que sejam absolutamente íntegras, sem de maneira nenhuma lesar qualquer tipo, causar qualquer tipo de lesão à concorrência. Políticas ESG. Hoje, isso praticamente consome todo o trabalho que nossa área realiza no Tozini Freire. Nós temos muitos e muitos clientes que nos procuram preocupados com a implementação das políticas ESG. Eles querem implementar, mas não sabem como e não sabem onde é que vão alocar essas políticas dentro da organização. E a alocação se dá dentro de um sistema de integridade. Claro, nenhuma empresa também pode ser considerada íntegra se ela tem excelentes resultados, mas polui o meio ambiente. Nenhuma empresa pode ser considerada íntegra se ela tem uma lucratividade enorme, mas ela se esquece das comunidades que estão estabelecidas ali ao seu redor, sem água potável, sem saúde, sem educação. Uma empresa não pode ser uma ilha, não pode ser um oásis. Tem que pensar no todo, até porque desde 1976, aqui no Brasil, nós temos a previsão da função social da empresa prevista na lei das SAs. Então, hoje,
a implementação dessas políticas ESG tem a ver exatamente com essa previsão legal. E tudo isso para fortalecer a reputação. Esse é o objetivo máximo de um sistema de integridade. E a gente sabe muito bem, e hoje existem estudos apontando isso de uma forma absolutamente técnica, aproximadamente 40% do valor das companhias de capital aberto está vinculado à sua reputação. Basta a gente pensar que as grandes empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato valem hoje apenas 15% do que valiam em 2014. Então, de que forma que um sistema de integridade gera valor? Gera valor dessa maneira, permitindo que todas as outras áreas da empresa possam trabalhar sem a preocupação de incorrerem em qualquer tipo de ilícito. E o que é melhor? Eu gosto muito desse slide porque ele faz os olhos brilharem. As empresas consideradas mais éticas ou mais íntegras no mundo, e aqui eu faço referência a essa consultoria americana que é a Ethisphere, elas têm uma lucratividade sempre maior do que as empresas e a média mundial. Esse aqui é o índice do ano passado, que apontou um índice de lucratividade 7,1 pontos percentuais acima da linha média nos últimos 5 anos. E isso é muito importante. Ou seja, você alocar recursos em um sistema de integridade, longe de ser uma despesa, é profundamente um investimento. E eu encerro, e esse é o meu último slide, aqui sendo absolutamente compliance com o tempo, eu encerro dizendo que o símbolo de um verdadeiro sistema de integridade é a árvore. Eu gosto muito dessa referência, porque existe uma significação muito forte entre a árvore e a integridade. As raízes das árvores é que dão sustentação a elas. E são os valores que também dão sustentação a um sistema de integridade. Então, as raízes das árvores estão para os valores de um sistema de integridade com a mesma eloquência. É essa representação. E o que é interessante, né? As raízes estão abaixo da linha da terra. A gente não vê. Como a gente também não consegue ver, num primeiro momento, quais são os valores que uma organização tem a externar. Acima da linha da terra está o caule. E eu falo muito isso para as minhas equipes. O caule traz uma mensagem muito importante. Ele não pode ser absolutamente rígido, porque se ele for rígido, o que acontece? A nossa árvore tomba. Então, um sistema de integridade, ele tem que ter flexibilidade. Eu não estou dizendo que nós temos que transacionar com os nossos valores. Longe disso. Mas se o vento soprar muito forte para um lado, você tem que ter o equilíbrio suficiente para fazer com que sua árvore tenda para o outro. E vice-versa. Sob pena de você acabar sucumbindo. Muita gente fala assim, Marcelo, a gente vive num país que é o Brasil, um país que elogia e premia o jeitinho. Como que a gente vai trabalhar com integridade? E eu falo sempre, é um caminho muito difícil e tenha certeza, ao longo da sua caminhada você vai perder muitas e muitas vezes a sua folhagem, como acontece com as árvores. Em tempos difíceis, a gente perde a folhagem, mas se houver uma boa base e houver um tronco firme, como acontece também com as estações, as folhagens, elas se recuperam. E a gente recupera a nossa também. E o gráfico que eu mostrei anteriormente a vocês traduz exatamente a questão dos frutos. Se você cuidar bem da sua árvore, eu garanto a vocês que ela vai produzir excelentes frutos em favor da sua organização. Assim como acontece com as árvores. Se você cuidar bem da sua árvore, ela vai trazer o retorno que você espera.
E o que é mais importante, é a mensagem final que eu deixo, é aquela que está vinculada às sementes. Cada um de nós tem a responsabilidade de espalhar a semente de integridade pelo mundo, porque é assim que a gente vai conseguir construir um ambiente negocial mais íntegro e um país melhor para as nossas futuras gerações. Muito obrigado. Obrigada. Fica aqui com a gente. Bom, como sempre, uma aula. Quem não tinha tido ainda a oportunidade de ouvir o Marcelo, quero dizer que a amizade, respeito, admiração são recíprocos. É muito bom, gente. É difícil trabalhar na área de compliance, não vou enganar vocês, não. Não é fácil trabalhar na área de compliance. Geralmente, o pessoal não convida a gente para happy hour, para almoço, né? Mas a gente segue em frente. A coisa boa é que nós fazemos bons amigos e a gente tem a oportunidade de trocar informações. Isso é muito bacana nessa área, porque nessa área não tem concorrência, ao contrário, a gente se une para entender melhor como cada empresa atua, para que a gente possa... aquela empresa faz aqui aquele procedimento, talvez eu possa implementar aqui, para que a gente possa justamente buscar as melhores práticas. E é isso que eu vou ter a oportunidade agora, de conversar com o Fernando, com o João Paulo, com a Letícia, que são também profissionais renomados do mercado e que vão conversar com a gente um pouquinho sobre, mais especificadamente, o compliance nas empresas de saneamento. Porque o Marcelo trouxe para a gente uma visão mais geral do compliance, mas a gente... justamente pela audiência que a gente tem aqui hoje, a gente quer entender um pouco dessas especificidades dentro dessa área de saneamento. E aí eu começo perguntando para vocês com relação a riscos. O Marcelo comentou muito sobre código de ética, e aí, obviamente, incluem-se outras políticas, procedimentos. Todo o alicerce do programa de compliance, ele se baseia justamente em riscos. Eu vou montar o programa de compliance com base nos riscos que forem mapeados ali dentro da organização. Então, eu queria primeiro que vocês falassem um pouquinho, pela experiência de vocês, atuando em empresas do setor de saneamento, quais riscos de compliance que vocês acham que são aqueles riscos mais inerentes a esse segmento? Se cada um puder compartilhar um pouquinho. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer e parabenizar a ABCOM, Sindicom, pelo convite e por ter incluído nesse evento um painel para falar de compliance. Acho que isso é muito importante, como foi mencionado ontem aqui pelo Percy, pela Tereza, e agora, ainda há pouco, pelo Marcelo. Esse é um tema de suma importância para as nossas empresas, para a nossa sociedade, e a gente precisa, assim, espalhar essa semente por todos os lados e fazer com que ela brote e gere frutos bons no futuro. E parabenizar o Marcelo pela excelente aula que ele deu aqui para a gente. Bom, falando um pouquinho sobre os riscos, e aí eu vou puxar um gancho aqui pela fala do Marcelo, que um programa de compliance, um dos seus objetivos é mitigar riscos, mitigar que algo ilícito aconteça numa organização. E para que a gente possa mitigar esses riscos, a primeira coisa que a gente precisa entender quais são esses riscos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quais são os riscos que a nossa organização está exposta e como endereçar esses riscos. Bom, falando pela BRK, os principais riscos que a gente entende no setor de saneamento estão relacionados, primeiro, à interação com o poder público. Acho que não é segredo para ninguém aqui que a nossa atividade ela tem uma relação intensa com vários poderes, com vários órgãos, desde o momento que você fecha uma avenida para abrir uma vala, para construir uma rede, que você precisa entrar com pedido para poder fazer a interdição daquela rua, enfim, são vários esses tipos de interação. O outro risco são os conflitos de interesses que podem acontecer, e aí na relação com fornecedores, com concorrentes, com o próprio, entre os funcionários, relação de parentesco. E acho que o terceiro principal é a própria relação com esses terceiros.
As nossas empresas atuam em vários municípios, e principalmente quando você vai para municípios menores, onde todo mundo se conhece, invariavelmente um terceiro tem algum tipo de relação com o funcionário público. Então, é muito importante a gente conhecer quem são esses terceiros e quais são os riscos que eles trazem para dentro da nossa organização. Então, quando vocês precisam cumprir com um rito de due diligence, né, antes de contratar um terceiro, isso tem um motivo, e esse motivo justamente é esse: entender quem é esse terceiro e qual é o risco que ele pode trazer para a organização ao contratá-lo. Então, assim, bem rapidamente, acho que esses são os 3 principais riscos que eu vejo dentro da atividade de saneamento. Oi, obrigada. Eu estou super alinhada com o Fernando, acho que é isso mesmo. Acho que os 3 principais riscos, sem dúvida, são atinentes a relacionamento com o poder público. Essa relação ela é realmente muito complexa, ela se dá em várias esferas. Então, a gente tem que ter realmente uma política bastante abrangente para conseguir mitigar todos os riscos inerentes a essa interação. Com relação ao conflito de interesse, sem dúvida também, principalmente a gente que tem concessões em municípios pequenos, em que vários familiares, às vezes a concessão é a grande empresa daquele município, né? Então, é comum que todo mundo queira trabalhar lá, que haja muita indicação de amigos, parentes, muita interação também, muitos prestadores de serviço que têm relação com pessoas politicamente expostas. Então, estou falando aqui mais do mesmo, porque realmente ele pontuou bem, são os 3 grandes riscos. Mas eu tenho um olhar agora cada vez mais para as pessoas. Eu acho que esses são os grandes riscos da organização, né? São, de fato, os grandes riscos referentes à corrupção, aos que podem trazer um grande impacto, inclusive financeiro, para as nossas organizações. Mas eu acho que a gente tem um risco também relativo ao relacionamento interpessoal ali, das pessoas, que a gente pode começar a se agrupar com outras áreas, principalmente áreas de recursos humanos e etc. A gente lançou recentemente uma política de direitos humanos, que foi até pela área de gestão de pessoas, que vai descambar aí para uma política para um manual de diversidade e inclusão, etc. Eu acho que a gente tem milhares de colaboradores que anseiam, né, também por uma proteção, que precisam dessa nossa proteção de compliance, e que também tem riscos ali atinentes, relativos a assédio moral, assédio sexual, enfim, ou discriminação, e que a gente precisa também trabalhar. São muitas pessoas, são milhares de pessoas, e eu acho que a nossa área ela precisa mesmo ter esse tipo de cooperação que o Marcelo falou, que é essencial. A gente conseguir trabalhar junto com as outras áreas como parceiros. Eu acho que se colocando sempre nessa posição de parceiro, de defesa. Eu estou aqui, eu não estou aqui para atrapalhar o seu trabalho, para sei lá, criar um problema aqui para essa contratação, etc. Eu estou aqui para proteger você, proteger seu emprego, proteger a companhia, e principalmente proteger também os nossos colaboradores, né, as relações deles, como eles se comportam, ensiná-los, ter essa visão pedagógica de que como eles devem se comportar com relação um ao outro. Então, eu acho que os nossos maiores riscos hoje realmente são esses. Primeiramente, eu queria agradecer à ABICOM pelo convite e parabenizar pelo evento. Está muito bom, estou acompanhando desde ontem. E entrando na parte dos principais riscos que a gente enfrenta no saneamento. Acho que o Fernando e a Letícia colocaram bem, então a interação com o poder público é um principal fator que a gente enfrenta. Conflito de interesse, por ter a empresa desenvolvendo as áreas, normalmente a gente atua em áreas pequenas, então ali sempre tem familiares querendo trabalhar junto com a empresa, vendo a empresa crescendo, e também a parte de análise de terceiro, né? Então, por isso que a gente precisa conhecer bem o nosso processo dentro da empresa,
analisar os riscos antes de efetuar qualquer movimento dentro e entender também qual movimento que a empresa quer chegar e onde que ela quer chegar, para a gente continuar atuando da melhor forma possível dentro do compliance, seguindo as regras que a gente mesmo estabelece, né? Tá ótimo. E agora, entrando um pouquinho, né, em alguns dos riscos que vocês comentaram, o primeiro, né, que acho que foi unânime, a questão do risco nessa interação constante, né, com o poder público, e essa interação, muitas vezes, ela é feita diretamente por algum colaborador ou gestor, ou às vezes ela é feita por terceiros, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho quais procedimentos, de uma maneira bem genérica, cada uma das empresas possuem para a mitigação desse risco. Se quiser começar, Letícia? Aí a gente, Posso começar? Pode começar e a gente... Posso começar. Então, para o tema de conflito de interesse, a gente elaborou uma política e também faz o conhecimento dos nossos colaboradores. Então, todo ano a gente emite um relatório de integridade, a gente chama, onde lá ele me informa qualquer tipo de vínculo que ele tenha ou com o poder público ou com pessoas que trabalham dentro da companhia. E ali a gente olha os principais fatores, ou onde tem maior risco, e fica fazendo esse monitoramento das pessoas. E também já prevendo no futuro se tiver um conflito de interesse interno entre parentes. Então, a gente sempre já tenta desvincular a área de negócio ou de atuação desses colaboradores que têm algum vínculo de parentesco. Tá? Para poder público, a gente tem também a política de interação com o poder público, o agente público, onde a gente estabelece que sempre 2 pessoas frequentem a reunião, a reunião tem que ter ata, ou se não tiver ata, é formalizado um e-mail encaminhado para o compliance para registro. Tá? Aqui eu estou falando só o principal. Tá? E para análise terceiro, a gente atua sempre com a due diligence, conhecendo o terceiro e avaliando o terceiro, também na parte financeira e reputacional do terceiro para atuar, e vendo também a parte vinculada a ESG e também a parte voltada a riscos que o terceiro pode causar dentro da nossa operação. Letícia, você quiser. Que bom que é muito parecido, né? A gente não está aqui inventando a roda. Com relação à política de relacionamento com o poder público, é muito parecido. A gente também tem essa necessidade de reporte, de reuniões, essa orientação de que os nossos executivos estejam sempre em pares nas reuniões, nunca participar de uma reunião sozinho. Acho que essa é uma excelente prática. Com relação ao conflito de interesse, a gente também tem essa prática anual de responder um formulário, né, de conflitos de interesse, em que ele informa ali se ele tem algum parente, pessoa politicamente exposta, se há relacionamento afetivo ou de parentesco dentro da companhia, ou se presta serviço para algum concorrente nosso. A gente tem também, quando tem parentes ou relacionamento afetivo dentro da companhia, algumas regras básicas de nunca podem assinar um documento em conjunto, não podem participar de avaliação um do outro, não podem autorizar uma despesa um do outro, entre outras restrições que a gente estabelece. A gente nunca permite que sejam contratadas pessoas com relacionamento interpessoal com relação de hierarquia entre eles. A gente também tenta, na medida do possível, mesmo dentro de uma mesma equipe, quando é uma equipe pequena, segregar, né, pessoas que têm um relacionamento mais próximo, seja afetivo, seja de parentesco. Acho que, com relação a essas medidas, acho que um ponto muito importante que a gente deve sempre estar buscando são ferramentas tecnológicas para que essas medidas elas sejam cada vez mais simples e mais eficientes, mais ágeis, né? Mais simples, que eu digo, do ponto de vista da obrigação de quem tem que preencher, de quem tem que reportar, para que isso se torne cada vez mais fácil das pessoas cumprirem. Acho que quanto mais rápido, mais ágil, e trouxer mais informação para a gente, de forma mais inteligente, é melhor. Então, a gente também está sempre buscando soluções tecnológicas novas relacionadas a esse tipo de obrigação. E com relação ao terceiros, obrigada. A gente também faz diligenciamento de todos os nossos fornecedores. A gente tem 2 etapas de diligenciamento. Uma etapa
preliminar, e uma etapa dependendo do risco ou dependendo de critérios específicos, uma segunda etapa mais aprofundada. A gente estabeleceu cláusulas obrigatórias em todas as contratações, que nos permitem sancionar, se for o caso, esse terceiro que cometeu algum desvio. Então, é possível que a gente peça que aquelas pessoas que trabalham para a gente sejam treinadas ou sejam afastadas daquela atividade. A gente consegue suspender um contrato, rescindir um contrato, dependendo do tipo de desvio cometido. E acho que essas são as principais práticas assim, que a gente estabelece para conseguir mitigar ao máximo esses riscos tão inerentes à nossa atividade. Bom, vocês podem perceber que é tudo muito parecido, né? Na BRK não é diferente, então eu vou tentar trazer aqui algo que, pelo menos, não foi mencionado pelos meus colegas. Quando a gente fala de interação com o poder público, a gente tem no nosso normativo, primeira coisa que a gente teve que entender foi, a gente não pode demonizar a interação com o poder público. Ela faz parte do nosso negócio, ela é importante e a gente precisa lidar com ela. Tá? Então, uma das coisas que nós fizemos foi dividir as interações por tipo, de acordo com a sua criticidade. Para que isso? Para que a gente possa ter uma atuação diferenciada de acordo com essa interação e exigir, como meus colegas falaram aqui, tem que ter a interação com no mínimo 2 representantes da empresa, tem que registrar as interações. O que a gente criou foi, dependendo da criticidade dessas interações, aí sim você tem que registrar, tem que ter obrigatoriamente 2 pessoas atendendo aquele funcionário público, sendo que um desses funcionários obrigatoriamente tem que ser um funcionário autorizado. O que é um funcionário autorizado? Nós temos mapeado na empresa hoje todos os funcionários que têm algum tipo de interação com o poder público. Uma vez que a gente mapeou esse público, a gente foi até os líderes e apresentou essa relação e verificou com eles se aquelas pessoas realmente tinham autorização, se eles concordavam com aquelas pessoas tendo esse tipo de interação. Uma vez que isso foi validado, a gente passou a ter esse controle e, trimestralmente, a gente faz uma atualização desse controle junto à liderança dessas pessoas. Então, com base nisso, a gente consegue fazer esse acompanhamento, eu não gosto de dizer monitoramento, fazer esse acompanhamento de forma trimestral, de modo que a gente consiga atender aquilo que a gente definiu como meta para a empresa. Uma outra coisa que a gente costuma fazer a gente também, dentro desse público que é autorizado, funcionário autorizado, a gente também tem a categoria daqueles que normalmente fazem aquelas interações que a gente entende que tem o maior risco. Para esse público, a gente costuma fazer ou a gente faz entrevistas trimestrais, então todo trimestre a gente faz em média aí umas 30, 40 entrevistas com esse público para entender se houve interação, se houve, que tipo de interação que foi, como foi, e aí depois a gente vai verificar se aquela interação foi registrada na ferramenta ou não. Se não foi, a gente pede a pessoa que faça o seu registro. A gente procura identificar se houve nessa interação alguma relação com algum outro terceiro, alguma outra empresa, e aí a gente vai buscar saber se aquela empresa foi contratada, se ela passou por um processo de diligência. E tem um outro grupo de funcionários que a gente, em vez de fazer essa entrevista, a gente faz um formulário de self-assessment. Tá? Eu acho que esses são os principais procedimentos diferentes, eu diria assim, do que eu escutei aqui. Com relação a conflito de interesses e treinamento, é exatamente a mesma coisa. Acho que a única coisa que vale mencionar é que quando você faz a avaliação dos terceiros, você faz uma classificação de risco, né? Alto, médio ou baixo. E no nosso caso, se é um
terceiro classificado como alto, obrigatoriamente ele precisa fazer o treinamento de compliance. Se ele não fizer esse treinamento, ele não é homologado na nossa plataforma e ele não pode trabalhar com a gente. O que eu acho bem interessante, acho que ficou claro para vocês, é claro, as empresas possuem algumas especificidades, mas acho que vocês perceberam de uma maneira geral, todas têm mais ou menos os mesmos procedimentos. Isso é importante para que não fique aquela coisa, a área de compliance inventou criar esse procedimento e agora está querendo que a gente preencha uma ferramenta, uma informação, ou crie uma ata. E uma coisa que foi colocada aqui pela Letícia, muito, muito bem colocado, é assim, que a gente nunca pode esquecer. Para que serve um programa de compliance? Qual que é o objetivo de um programa de compliance? É a proteção, principalmente da reputação, como bem colocado o Marcelo, mas não é só a proteção da empresa, é a proteção de todos os colaboradores. Aqueles colaboradores que estiverem seguindo os procedimentos, porque nada mais quando a gente está falando de uma política, de um código de ética, é uma orientação. Então, aqueles colaboradores que seguirem essa orientação, esse guia, vão estar tranquilos. Eu brinco, podem dormir tranquilos, porque se a área de compliance mapeou os riscos e criou ali os procedimentos, é porque já foi analisado onde que estão os maiores problemas, onde podem estar os maiores problemas, e estão direcionando, a empresa está direcionando qual é o melhor caminho. Vai ter problemas aquelas pessoas que não seguirem esses guias, esses procedimentos. E, mais do que isso, que eu acho que ficou também claro nessa conversa, que esses procedimentos, eles precisam ter. Não é uma coisa, de novo, que foi criada pelo João Paulo, pela Letícia, ou pelo Fernando. Acontece em todas as empresas e estão direcionados aos riscos daquele negócio, daquela empresa. Então, não tem muito como escapar. E se tem duas palavras que podem resumir compliance, essas duas palavras são diligência e formalização. Diligência porque a gente precisa ter procedimentos de prevenção. O objetivo principal, como eu falei, é prevenção. Então, quando a gente está falando de prevenção, a gente vai falar de diligência. O que é diligência? Eu classificar os terceiros por risco, eu realizar due diligence, treinamento em terceiros de maior risco. O que é diligência? Eu pedir para os colaboradores preencherem um questionário de conflito de interesse, monitorar esse questionário. O que é diligência? Eu verificar o seguinte: quais são aquelas áreas que têm uma interface maior com o poder público? O que nós vamos ali criar de procedimentos para aquela área? E a formalização. Não basta nós, dentro de uma organização, nós criarmos os procedimentos, se nós não tivermos as evidências da efetividade e realmente da realização daqueles procedimentos. E eu estou falando isso com um pouco de experiência, né, Marcelo? Marcelo participou comigo de alguns casos de troca ali no mercado. Quando nós participamos de investigações internas, alguma coisa aconteceu ali errado dentro da empresa, e a gente vai apurar o que aconteceu, quem eram as pessoas envolvidas, sabe o que nós vamos procurar? Documento, formalização. Então, se alguém, de repente, está supostamente envolvido num caso de corrupção, e aquela pessoa realizou algumas reuniões com um agente público, eu vou ter que localizar dentro da investigação se aquelas reuniões elas estão documentadas. O que aconteceu naquelas reuniões? No momento que eu tenho essa formalização, uma ata ou até uma ferramenta, eu tenho como extrair essas informações. Eu estou colocando isso para vocês porque eu sei que no dia a dia nós temos um trabalho intenso, a gente está focado ali dentro das nossas próprias áreas, com os nossos targets, as nossas metas, mas a gente não pode esquecer desses procedimentos. Porque, de novo, eles existem por uma razão, que aquilo já foi mapeado como risco, aquilo era uma orientação da empresa, e também, eventualmente, se eu precisar, eu vou ter que demonstrar que aquilo aconteceu. Então, eu vou ter que ter essa formalização. E, infelizmente, muitos dos casos que a gente trabalha, quando aquilo é descoberto, são anos depois. Então, às vezes, a pessoa não está nem mais dentro da empresa, para ela, poder lembrar, não, eu lembro que aconteceu essa reunião. A gente vai ter que buscar ali. Ela formalizou o convite da reunião, eu tenho na agenda daquela pessoa, eu tenho, de novo, toda a formalização de como que aconteceu aquela interação, ou no caso, por exemplo, de uma contratação de terceiros, eu tenho ali todo o procedimento formalizado, a due diligence, eu tenho o contrato formalizado para aquele terceiro, eu tenho o treinamento realizado para aquele terceiro. Então, é um trabalho, assim, da nossa parte, um pouco, às vezes, criterioso, chato, mas é isso que nós vamos ter que entregar para as autoridades, ou até como resultado de uma investigação interna. A gente não pode trabalhar com achismos, a gente vai ter que trabalhar com evidências, com documentos. Então, estou trazendo isso para vocês porque, de novo, parece que é um pouco de burocracia, mas é uma coisa realmente necessária e com o objetivo final,
que é justamente a proteção de todos, né, da empresa e dos colaboradores. Agora, para a gente fazer uma última rodada aqui, que eu sei que a gente está com um tempo um pouco curto, acho que é legal a gente abordar o tema da questão comportamental, né, a questão das relações humanas dentro das organizações. O que a gente percebe? A maioria das empresas ainda recebe nos seus canais de denúncias a maior parte dos relatos relacionados a comportamentos inadequados, e de inúmeras formas, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho como que é o trabalho de vocês em relação a esse tema. Quais procedimentos que vocês possuem dentro da organização, que tipo de treinamentos tem mais específico sobre o tema. Se você quiser começar, Letícia, aí a gente faz a roda. Depois eu trago aqui a pergunta. Esse é um tema que eu, pessoalmente, me interesso muito. Eu tenho uma grande preocupação com o clima da companhia, com o respeito mútuo entre os nossos colaboradores. Então, a gente tem cada vez mais se preocupado em realizar treinamentos e treinamentos direcionados para cada grupo. Eu acho que é o mais importante. Você tem que conscientizar as pessoas também de acordo com a capacidade que elas têm de entendimento e das suas relações, do seu dia a dia. Então, a gente tem cada vez mais, esse ano a gente intensificou bastante a nossa agenda de treinamentos. A gente tem um código de ética para os nossos colaboradores e a gente tem um código de ética ilustrado que trata das relações interpessoais e trata ali de como se portar, do que é certo, do que é errado. E tem criado uma agenda muito focada nesse combate, tanto ao assédio moral, quanto ao assédio sexual, quanto aos desrespeitos, assim, que às vezes não são propriamente assédio, né? A gente fala de assédio, qualquer coisa hoje também virou assédio. Não é bem assim, às vezes é um desvio de comportamento. A gente tem que também treinar as pessoas e ensiná-las que há uma diferença entre uma coisa e outra. Enfim, a gente eu acho que não tem muito como fugir disso. Eu acho que o mais importante é treinar de forma efetiva, sabendo falar, sabendo quais são os problemas. Eu acho que a gente volta à questão dos riscos, à identificação, principalmente por meio do canal de denúncia, a gente consegue perceber quais são os principais conflitos dentro de cada nível operacional que a gente tem e trabalhar em cima disso. E principalmente com o apoio da área de gestão de pessoas, que eu acho que é essencial ter essa sinergia entre as áreas. Modéstia à parte, eu trabalho muito bem em equipe, eu gosto de ter assim, uma proximidade com outras áreas e trabalhar em conjunto com aquela área para conseguir combater especificamente um ponto que eu acho ali que está tendo algum desvio. Então, eu acho que esse ano, especificamente, a gente, junto com a área de gestão de pessoas que criou a política de direitos humanos e que vai aí trazer um manual de diversidade e inclusão, eu acho que esse tema vai ser o tema do ano e investir em treinamento. Bom, acho que puxando um pouco do que a Letícia falou, eu acho que o principal ponto da gente sanar um pouco desses não cumprimento das regras criadas pela empresa é a parte de treinamento, né? Então, a gente trabalha muito, a gente faz uns 3 treinamentos no ano sobre vários temas e um dos principais são as quebras de conduta, né? E a gente olha a nossa operação, a gente, então, no começo do ano, a gente sempre vai nas operações, escuta a necessidade da operação, para a gente, assim, programar um melhor treinamento efetivo para aquele tipo de cliente, né? Então, não adianta eu ir todo arrumado, falar com o operacional, que ele não vai entender o que eu estou falando. Então, a gente vem buscando parceiros, então a gente leva peça teatral falando sobre o tema, a gente vem no sistema IAD, a gente vem em gincanas, em gamificação, para tentar o pessoal absorver da melhor forma possível as informações que a gente quer que eles recebam, tá? Eu acho que a melhor forma da gente minimizar isso é a parte de treinamento. Então, um treinamento efetivo e você conhecendo sempre os colaboradores que você quer atingir. Bom, na BRK nós temos uma política,
que a gente chama de política de ambiente de trabalho positivo, onde a gente fala sobre essas questões relacionadas a comportamento, né? Então, a gente trata ali questões relacionadas à discriminação, assédio, bullying, enfim, etc. Mas eu acho que o mais importante é a gente deixar claro para a organização aquilo que não é tolerado, né? Então, e aí trazendo de novo aqui a fala do Marcelo, né, sobre ter o compromisso da autoadministração, consequências, isso tudo é super importante nesse processo, de ambiente de trabalho positivo. Uma coisa que a gente faz na BRK quando você tem a denúncia, essa denúncia é apurada, isso gera uma massa crítica de informação que nos permite criar treinamentos personalizados para cada concessão, né? Às vezes você tem um problema específico numa concessão, um outro completamente diferente em outra, né? Todos relacionados a comportamento inadequado, mas o remédio, eu diria, ele tem que ser específico para cada uma delas. Então, junto com o RH e a área de auditoria interna, é feito esse diagnóstico, e a partir dali a gente traça um plano de como que a gente vai atacar esse problema dentro daquela unidade. Acho que basicamente é isso, o resto é igual dos colegas. Tá ótimo. Eu vou passar aqui uma pergunta para o Marcelo, porque acho que está bem direcionado ao tema que ele abordou, e ela é bem interessante, né? Como se calcula a eficiência de um programa de compliance vis-à-vis o custo de implementação? Primeiro, agradecer a pergunta que foi formulada pelo Percy, que é o diretor executivo da ABICOM, Sindicom, e eu acho que esse painel mostra muito bem que, dentro da organização de vocês, vocês têm o Tony at the Top muito bem estabelecido, porque se não houvesse a preocupação e o compromisso com esse tema, esse painel não teria existido. Então, agradecer e dar os parabéns aqui ao Percy e à organização do evento por trazer esse tema à discussão. Como eu disse a vocês, nós temos o confronto entre programas de compliance e sistemas de integridade. O programa de compliance, ele está embasado naquela estrutura que está prevista num decreto federal, e se você for ticando lá item por item no artigo 57, você consegue medir o grau de implementação do programa de compliance, bastando fazer a análise da presença ou não daqueles requisitos que estão ali estabelecidos. Agora, como é que a gente mede o grau de absorção da cultura de integridade dentro de uma organização? E esse foi um ponto muito importante para mim, Alessandro, na Petrobras, porque eu tinha essa missão, né, de fazer essa transposição. Eu me lembro que, na primeira apresentação que eu fiz para o Conselho de Administração da Petrobras, um conselheiro se virou para mim e fez exatamente essa pergunta, né? Como é que eu vou apresentar resultados de absorção de cultura de integridade? Como é que eu vou mostrar que o meu trabalho está sendo efetivo? E aí eu desenvolvi na Petrobras uma ferramenta que talvez seja ali o grande segredo de tudo que foi feito nesse meu período da Petrobras, que é uma pesquisa de absorção e disseminação da cultura de integridade dentro da organização. Então, eu tinha profissionais dentro da equipe que eram especialistas em pesquisa de ambiência, só que eles não sabiam nada de compliance e de sistemas de integridade. Então, eu precisei dar um treinamento a eles, para que eles pudessem absorver todos esses conceitos que nós estamos trabalhando aqui. E essa pesquisa, ela foi desenvolvida. Ela tem 24 perguntas e ela passa por 8 eixos diferentes dentro da organização. Então, cada pergunta que é feita, ela tem ali um índice que gera a medição, a aferição da absorção da cultura de integridade. E nós rodávamos essa pesquisa dentro da Petrobras com 46 mil empregados,
não dava para rodar a pesquisa com todos, né? Então, nós fazíamos por amostragem, mas já era uma amostragem imensa, com 7.000 empregados em cada rodada. Então, nós rodávamos de 3 em 3 meses essa pesquisa. E o que é importante nessa pesquisa é que ela oferece para nós, que somos profissionais de compliance, um diagnóstico das fraquezas materiais. Onde é que está falhando o sistema de integridade? Porque vinha lá uma nota muito baixa. Eu me lembro que na primeira rodada, por exemplo, no eixo comunicação da alta administração, com base inclusive aqui nos 6 Cs do Bob Chestnut, veio uma nota baixíssima. Isso me cacifou porque eu pude ir para a diretoria executiva e voltar para os diretores dizendo, olha, vocês não estão comunicando bem os valores estabelecidos no Código de Conduta Ética. E não adianta me dizer que estão, porque está aqui o resultado, olha. Vocês podem até achar que estão, mas o resultado não está chegando na base. E aí eles me procuravam objetivando aprimorar essa comunicação. Então eu podia atacar exatamente naqueles pontos fracos. E aí depois de 3 meses eu rodava a pesquisa de novo. Já melhorava. Já vinha um resultado mostrando que havia uma melhora exatamente naqueles pontos onde eu concentrei mais energia, onde eu despendi mais HH. Os resultados da Petrobras, eles não são resultados assim maravilhosos, vocês têm que pensar que a empresa ainda estava impactada pelos resultados da Lava Jato, mas nós começamos com um índice de 27,5 pontos percentuais de absorção da cultura de integridade, e quando eu saí ano passado estava em 52. Quer dizer, houve já uma melhora muito grande. E agora, recentemente, essa pesquisa eu estou aplicando em outras empresas. Uma grande empresa brasileira contratou também essa pesquisa e ela tinha interesse exatamente em identificar os pontos onde ela precisava aperfeiçoar o seu sistema de integridade. E o primeiro resultado, que inclusive foi semana passada, ela já alcançou 81 pontos percentuais, né? Agora, por que isso é importante? Porque a pesquisa revelou onde é que ela está fraca e onde é que ela precisa melhorar. Então, inclusive, Percy, essa pesquisa ela evita o dispêndio desnecessário de recursos. Porque quando você identifica onde é que está o problema, eu falo que, inclusive, ela funciona mais ou menos como se você estivesse passando a empresa num scanner. Porque você vai identificar ali exatamente onde é que estão as fraquezas e aí você pode aplicar os recursos exatamente onde é que está doendo. Com certeza. Bom, obrigada, Marcelo. Até assim, complementando também, acho que sempre essas pesquisas são super interessantes e precisam acontecer. Nós temos possibilidade de realizar iniciativas como workshops, né, trazer realmente as pessoas, não só para um treinamento, mas para um workshop mesmo. Por exemplo, vai ter que ser feita uma nova avaliação de riscos. Antes dessa nova avaliação de riscos, já vamos chamar para um workshop, já vamos trazer as pessoas para se engajarem, para elas participarem do processo. Tem um item também do programa de compliance, que é uma recomendação da CGU e é uma recomendação internacional também, que chama-se auditoria do programa de compliance. Muitas empresas não fazem essa auditoria. Na parte financeira, ela é obrigatória, né? Está ali como, está dentro da regulamentação. Tanto o Bacen, CVM, SUSEP, falam em auditoria e falam em relatório de efetividade. E eu entendo que as empresas deveriam aproveitar, né, isso como uma analogia, e aplicar também dentro das suas organizações, porque quando a gente faz uma auditoria externa, a gente pede uma avaliação da efetividade, a gente também consegue trazer, né, como o Marcelo falou, avaliar ali onde estão os pontos de melhoria, aonde que eu posso aprimorar o meu programa, porque senão vai ficar aquilo que foi falado, né, um programa que eu implementei, ok, não preciso fazer mais nada, está tudo certo, né. Eu tenho até uma cliente que a gente anualmente trabalha com ela nesse trabalho de auditoria, e eu acho ótimo que ela sempre fala, assim, me conta o que eu não sei. Então, eu quero que você me traga o que eu não sei, né? Porque, óbvio, o que ela sabe, realmente não precisaria me contratar, né? Então, é bem interessante, porque a gente sempre tem trazido temas novos. Eu espero que vocês tenham gostado desse painel, assim como eu gostei, tenham aprendido, porque a gente só está com feras aqui, e realmente eu gostaria de agradecer, de novo, pelo convite, pela confiança, dizer que haverá agora um intervalo e que nós retornaremos às 3h30. Muito obrigada a todos.